Preciosa graça, esta que nós acabamos de cantar e que nós conhecemos. A graça de Deus, a graça que nos salvou, a graça que nos mantém e sustenta a cada dia. É o favor de Deus. É o favor de Deus que nós não merecemos, mas que Ele nos concede, sem querer nada em troca. Apesar disso, Ele pede-nos uma coisa: dá-me, filho meu, o teu coração, a tua vida. É a única maneira que nós temos de mostrar gratidão por esta graça que recebemos. Não há preço que pague. Não há nada que nós possamos fazer que possa ser equivalente a tão preciosa e grandiosa graça. Por isso é que este hino em inglês se chama Amazing Grace, não é? Uma fantástica, enorme graça. Vou pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 de João, capítulo 1 e versículo 5. Nós, na semana passada, estivemos a falar sobre este texto, o princípio. Falámos sobre o capítulo 1 de 1 de João, os versículos 1 até 4. Falámos isso no domingo passado. E esta é uma carta que nós podíamos chamar uma carta de contrastes, de oposições. O apóstolo João, ao escrever esta carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar sobre luz e trevas. Vai falar sobre vida e morte, filhos de Deus e filhos do diabo, amor e ódio, Espírito de Deus e Espírito de Anticristo. Então, sempre em oposição uma coisa à outra. E é uma carta que procura mostrar o que é verdade, o que é o verdadeiro e, sobretudo, o que é o verdadeiro cristão e o verdadeiro conhecimento de Deus. É muito usado aqui nesta carta uma palavra que é traduzida por conhecimento, por saber. E sabemos que o mundo daquela altura era dominado por algum pensamento e por algumas filosofias gregas que diziam que só alguns atingiam um certo conhecimento, só alguns eram iluminados, não é? Viam a luz e podiam chegar mais alto, num nível espiritual mais elevado. Não estava ao acesso de todos. O apóstolo João, inspirado por Deus, escreve esta carta para dizer que todos nós podemos ter esse conhecimento quando conhecemos a Deus, e o conhecimento a Deus é acessível a todos, porque Ele se fez homem, habitou entre nós, trouxe-nos a vida, a palavra da vida, e Ele diz que nós vimos, que nós tocámos, que nós experimentámos. Essa palavra é que nos traz também esta comunhão com Deus, ou seja, a proximidade de Deus. Não há uma grande distância, porque Deus está próximo e pode nos acolher. Então, vida, comunhão e alegria. Alegria. Por isso ele diz: estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria, diz no versículo 4, seja completa, para que o vosso gozo se cumpra. Agora ele continua, e nós hoje vamos falar nos próximos versículos, o capítulo 1 de 1 de João, versículo 5, e vamos ler até ao versículo 2 do capítulo 2. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz, e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos,
fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, pela alegria que temos de poder estar na Tua casa e também de podermos abrir a Tua palavra, ler, aprender, conhecer, para te podermos conhecer melhor também. Senhor, nós queremos rogar a Tua direção, a direção e a orientação do Teu Santo Espírito, para que aquilo que vamos agora meditar possa ficar claro na nossa mente e no nosso coração, venha realmente de Ti, seja para a nossa edificação, para a nossa transformação, para a nossa aproximação maior de Ti, Senhor, para a bênção e glória do Teu nome. Isto te rogamos em nome de Jesus. Amém. No texto de hoje, que acabámos de ler, meus irmãos, o apóstolo João vai então dizer-nos como é que nós podemos identificar o verdadeiro Deus e também o verdadeiro Filho de Deus. E começa logo por dizer que Deus é luz. Claramente fica, Deus é luz. E nele não há trevas nenhumas. É importante nós pensarmos e sabermos que o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, o Deus que se revelou e que se revela na sua palavra, é um Deus santo, é um Deus imaculado, é um Deus perfeito. Deus é luz. Luz significa que onde Ele está, não há trevas. A luz é muitas vezes associada, e aqui tem a ver com vida, tem a ver com pureza, e é isso que Deus é. Deus é vida, Deus é puro e santo. E isso contrasta com as trevas. Em Deus não há trevas, não há mal, não há pecado, não há imperfeição. Deus é perfeito. Se alguma coisa é impossível a Deus, é pecar, falhar, errar. Senão Ele não era Deus. E era importante deixar isto bem claro naquela altura, porque os gentios e os pagãos estavam habituados aos seus deuses, que eram deuses com defeitos, eram deuses com problemas, eram deuses feitos à semelhança dos homens. Então reproduziam aquilo que era a natureza do homem. Os homens que criaram esses deuses, sendo imperfeitos, fizeram-nos à sua imagem. Por isso criaram deuses imperfeitos. É por isso que nós, quando vamos ler todas aquelas mitologias dos deuses daquela época, nós vemos deuses à guerra uns com os outros, que lhe faltava alguma coisa. Eles eram tão impotentes, tão incapazes, que os seus poderes eram limitados. Uns só podiam tomar conta do tempo, do vento, ou da chuva, ou das tempestades. Os outros só podiam tomar conta e ser responsáveis pela fertilidade. Então, era por setores, não é? Mas o nosso Deus é omnipotente, omnipresente, perfeito, sem falha. Nele não há trevas nenhumas. Porquê? Tiago dizia e escrevia, inspirado por Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda, Ele não erra, Ele não falha, Ele é perfeito e é o único que é perfeito. Este é o nosso Deus. É o Deus com o qual nós podemos contar em todos os momentos. Um Deus que sabe o que faz, um Deus que não tem treva, ou seja, nada de mal, nada de pecado. Não há nada por acaso, não é? E nesta semana eu estava a pesquisar alguns livros e de repente passei por um livro cujo título era Deus também erra.
Isto tem a ver com aquilo que eu vou falar esta semana. Quando vi... É um livro de uma senhora chamada Vanessa Mel Ferreira, e nesse livro, o que ela diz, e pelo menos eu não li o livro, mas li o resumo, a sinopse que lá estava, diz: se foi Deus que nos criou, a nós humanos, e se nós, seres imperfeitos, erramos constantemente, então Ele também errou quando nos criou. É a lógica dessa senhora. Que pena ela não conhecer a Bíblia. Que pena ela não conhecer a palavra de Deus. A diferença está em que os deuses que os homens criaram, esses sim são imperfeitos. Porquê? Porque foram criados por homens imperfeitos. Agora, o Deus que criou os homens é perfeito. E criou tudo perfeito, incluindo o homem. Quando nós vamos a Gênesis, o que é que diz lá? Deus olhou e era tudo muito bom. Quando o pecado entrou no mundo, aí sim trouxe a imperfeição. Deus é luz. Nele não há trevas nenhumas. Há um símbolo que muitas vezes está aí com pessoas que usam em fiozinhos, que vêm agora destas novas tendências rebuscadas lá nas filosofias orientais do Yin e do Yang, não é? Que é uma coisinha redonda, e depois tem assim uma parte negra e uma parte branca, e depois é interessante que às vezes as pessoas nem sequer olham para os pormenores, mas aquilo quer falar ou simboliza a harmonia do universo, a harmonia do cosmos, a harmonia das pessoas, entre o bem e o mal há uma igualdade. E depois é curioso que naquela parte escura, naquela parte negra, está um pontinho branco. E naquela parte branca está um pontinho negro. O significado daquilo é que nada é tão mal que não tenha alguma coisa boa. E não há nada tão boa que não tenha alguma coisa má. E nisso inclui Deus também. Essas filosofias. Ou seja, Deus deve ter algum defeito. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Nada imperfeito, nada falha. Por isso é que Ele é o Senhor da vida e da vida eterna e da vida perfeita. O capítulo 1 de João diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1,4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Então luz é santidade, é pureza, perfeição, é vida, vida verdadeira. Quem conhece a Deus, quem anda com Deus, quem entregou a sua vida a Deus, pode saber que entregou a sua vida a Deus, a um Deus perfeito, que não falha, que não erra, que não peca, é luz e nele não há trevas nenhumas. Eu espero que estas palavras possam trazer ao seu coração confiança, segurança, certeza. Nosso Deus não é um Deus qualquer, é um Deus perfeito. Louvado seja o seu nome. O texto continua e diz: se dissermos, no versículo 6, que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a segunda coisa que queria salientar aqui neste texto é esta outra verdade. Se a primeira é Deus é perfeito, Deus é luz, a segunda é aquele que diz que está com Deus, mas está em trevas, mente. Ou seja, não é possível andar na luz e nas trevas em simultâneo. Não é possível andar na luz, andar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Não é possível permanecermos amigos de Deus e amigos do mundo ao mesmo tempo. O que o Senhor aqui diz é que se nós realmente entregamos a nossa vida a Jesus, aquele que verdadeiramente se entrega a Cristo e confessa
Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, que diz que está em comunhão com Ele, por outras palavras, aquelas mais comuns que nós usamos, aquele que diz que é crente, ou está com Deus, ou não está. Não podemos estar divididos. O povo de Israel cometeu esse erro. Andou dividido durante muito tempo. Lá em 1 de Reis, no capítulo 18, há um relato que aconteceu com o profeta Elias. Os irmãos conhecem, quando Elias desafiou os profetas, os 400 profetas de Baal, não é? Um falso profeta, um falso Deus. E quando ele está a dizer ao Senhor para mandar fogo do céu, não é? E o Senhor manda fogo, e os profetas de Baal estavam lá cortando, saltoflagelando-se, gritando, Baal manda fogo, e Baal não mandava fogo, coisa nenhuma, não é? Porque não é Deus, não tem poder, não é perfeito. E Deus fez isso. Mas antes disso, Elias dirigiu-se ao povo, no versículo 21 de 1 de Reis 18, e ele diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois caminhos ou entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam-no. Se o Senhor é Deus, então sigam-no. Agora, andar com os dois não pode ser. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de amar um e aborrecer o outro, ou ao contrário. E o que diz aqui em João, 1 de João, é isso mesmo. Aquele que diz que está na luz, aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas permanece na mesma prática, na mesma vida, nos mesmos pensamentos mundanos, pecaminosos, contrários à palavra de Deus, é mentiroso. Não é verdade. É impossível andar em dois caminhos ao mesmo tempo. O verdadeiro cristão anda na luz. O verdadeiro cristão é aquele que está em comunhão com Deus. Agora, se andarmos na luz, como Ele na luz está, diz o versículo 7, isso vai se mostrar. E há duas coisas aqui que acontecem naquele que verdadeiramente está na luz. A primeira é que ele valoriza a comunhão com os seus irmãos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aquele que realmente está perto de Deus, aquele que realmente anda na luz, esse valoriza, aprecia, precisa da comunhão com os seus irmãos. Porque é na comunhão uns com os outros que nós nos edificamos uns aos outros, que nós crescemos uns com os outros e que nós exercitamos a nossa fé e aperfeiçoamos o nosso caráter. Se eu não tenho paciência para pessoas, é na comunhão uns com os outros que eu vou aprender a ser paciente. E Deus é tão bom que nos deu a igreja para aprendermos a ser pacientes uns com os outros. Até mesmo pacientes com aqueles irmãos que, oh Senhor, dá-me graça, dá-me paz. Não é? Porque há alguns. Mas há muitos que, se calhar, vão pensar de mim, oh Senhor, dá-me paciência. Ensina-me a lidar com aquele irmão, com aquela irmã. Então é uma bênção. A igreja é uma bênção para nós aperfeiçoarmos o nosso caráter. Se todos fôssemos perfeitos, para já não precisávamos, já estávamos no céu, não é? Mas se não houvesse problema nenhum, olha, não aprendíamos a crescer. Irmãos, quem realmente está na luz aprecia a comunhão com os seus irmãos. E quem é que diz que na comunhão, na família, corre sempre tudo bem? Corre. Mas aí aprendemos a exercitar o amor, aprendemos a exercitar a fé, aprendemos a exercitar a paciência, aprendemos a exercitar a tolerância, aprendemos a exercitar muitas coisas que às vezes nos fazem falta no nosso caráter. É uma graça, é uma preciosa graça de Jesus. Aquele que está na luz é aquele que realmente caminha valorizando a comunhão com os seus irmãos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, aquele que está na luz vê o seu pecado purificado.
temos comunhão uns com os outros, e depois diz aí, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porquê? Porque na luz vê-se melhor a sujidade. Na luz vê-se melhor a sujidade. Às vezes nós vestimos uma roupa, parece que está tudo muito bonito, de repente vamos ao espelho com a luz ali a incidir, epá, está aqui uma nódoa. Então, quando nós estamos na luz, mais facilmente nós percebemos o nosso pecado. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos perto da sua palavra e andamos em obediência e queremos andar em obediência à sua palavra, mais facilmente nós conseguimos ver o que está errado em nós, o pecado. E aí limpamos, purificamos. E como é que limpamos e purificamos? Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A limpeza vem pela confissão do pecado, pelo reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros. E só conseguimos reconhecer esses erros e essas falhas quando nós estamos perto de Deus. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus no nosso coração. Porque é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz ver o que está mal. Se nós não andarmos na luz, se nós não estivermos perto de Deus, se nós não estivermos em comunhão com Deus, ouvindo a sua palavra, nós jamais iremos perceber quanto precisamos de nos arrepender e de confessar o nosso pecado. Eu não sei se os irmãos já estiveram num ambiente, agora já não, porque já há algumas leis que proíbem essas coisas, mas antigamente havia muito entrarmos, por exemplo, num café onde toda a gente estava a fumar, não é? E a pessoa que não fuma saía de lá com os cabelos, a roupa, não é? Tudo cheirava a fumo. É interessante que ao fim de um tempo de lá estar, quase não se sente o cheiro, gente. Chegamos perto de uma outra pessoa e ela diz, ih, que cheirete. É só tabaco. Assim é com o pecado. Às vezes nós estamos num ambiente tão sujo, nós ficamos mascarrados, não é? Ficamos sujos e não nos apercebemos praticamente disso. Quando chegamos perto de um ambiente mais limpo, perto de Deus, da luz, aí a gente começa a perceber, ei, preciso de mudar. Portanto, aquele que está perto de Deus, o seu pecado é purificado, porque ele vai notar facilmente tudo aquilo que precisa de alterar na sua vida, de mudar, porque está sujo. Na linguagem, no comportamento e até nos pensamentos. Quanto mais perto de Deus, quanto mais na luz nós estivermos, mais fácil será discernir aquilo que o Senhor quer que a gente mude. Então, Deus é luz, nele não há trevas nenhumas. Aquele que está em comunhão com a luz não pode estar em comunhão com as trevas. É por isso que essa coisa de dizer que eu sou crente, mas estou afastado, e sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não está na luz. Não está na luz, porque não está perto de Deus. Porque não está em comunhão, nem tampouco está purificando e santificando a sua vida. Porque se estivesse na luz, então estaria vivendo isso. Mas alguns poderão dizer assim, mas eu estou na igreja todos os domingos. Mas está na igreja em comunhão ou está na igreja apenas em observação? Ouvindo. Está mesmo em comunhão? Aquilo que ouve e aquilo que recebe da palavra provoca mudança, alteração, limpeza? Se provoca, então é sinal que está na luz. Se não provoca, é insensível à luz. É cego. O cego pode estar na luz e continuar a não ver. Pode estar com um sol brilhante e continuar a não ver. Porque é cego. Agora, o contrário também. Ninguém pode dizer que por facto de estar na luz, não peca. Não se suja. Deus sim. Em Deus não há trevas nenhumas. Mas em nós há.
E então o versículo diz assim, versículo 10, se dissermos que não pecamos, ou que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, Deus diz na sua palavra que todos nós somos pecadores. Se alguém disser, mas eu não fiz mal nenhum, eu não errei, não. Ou seja, se alguém não consegue reconhecer as suas falhas, os seus erros, o seu pecado, então não está na luz, não está a ver bem. E está a dizer o contrário, está a dizer que Deus é mentiroso. Por isso é que diz aí, fazemo-lo mentiroso. Porque Deus diz que sim, Deus diz que nós somos pecadores, que nós falhamos. A diferença entre ser crente e não ser é que tanto o crente como o descrente peca. O crente também peca. Só que o descrente permanece no pecado indiferente e insensível. O crente, quando peca, arrepende-se, muda e não permanece no pecado. Não fica no pecado. Porque não consegue viver longe de Deus. Não consegue viver nas trevas. Nós não gostamos da escuridão. E quando nós estamos nas trevas, nós vamos correr perigos. É nas trevas que os ladrões se escondem. É nas trevas que nós caímos em buracos que não vemos. É nas trevas que nós batemos com a cabeça na parede. É nas trevas que nós fazemos coisas que não estávamos à espera de fazer. Agora diz, nós pecamos. Porque se alguém diz que não peca, é mentiroso. Mas, também diz o seguinte, meus filhinhos, versículo 1, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Ou seja, se nós tivermos a preocupação, o cuidado de seguir a palavra de Deus, nós evitamos os pecados. Há muito pecado que nós podemos evitar se estivermos atentos e seguindo a palavra de Deus. Em obediência à palavra de Deus. Isso é estar na luz. Mas também o apóstolo João diz aqui, meus irmãos, e aqui vem a graça do Senhor. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O verdadeiro cristão anda na luz, mas também quando peca, há esperança para o pecador que se arrepende. Há uma esperança para o pecador que se arrepende. O propósito de Deus para nós é que nós andemos na luz. É que nós andemos na luz, ou seja, em comunhão com Deus, em obediência ao Senhor, em pureza de coração. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Temos alguém que nos defende. Temos alguém que nos aconselha. Temos alguém que nos acompanha. E esse alguém é Jesus. Diz aí, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação podíamos dizer, é o sacrifício que nos torna favoráveis diante de Deus. Que é a nosso favor. Aquele que nos torna... faz com que Deus nos possa receber. E é pelo sacrifício de Jesus na cruz, no meu lugar e no teu lugar, que há perdão dos nossos pecados. Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Por isso é que quando Ele estava na cruz, lembram-se das palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. E nós podemos dizer que quando o cristão, quando o pecador comete algum pecado, não deveria, mas quando confessa, temos um advogado. Temos aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de todos. Jesus. Jesus nos purifica. Jesus nos limpa o coração. Irmãos, não devemos usar isto como desculpa para pecar. Eu vou pecar porque tenho sempre lá o advogado a defender-me. Não, isso é não entender a graça de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 6 e versículo 1, que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Logo ele responde e diz, de modo nenhum.
nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, nós que dissemos que passamos das trevas para a luz, como é que vamos ficar em trevas? Não pode. É impossível. Mas podemos pecar, sim. Mas nesse momento, se nós estamos na luz, podemos dizer que o pecado é assim uma quebra de energia, às vezes, ali durante um tempo que volta logo. O nosso propósito é, agarrados ao Senhor, viver e andar na luz, na comunhão com o Senhor, em obediência à sua palavra, afastados do mundo e do seu pecado. Ninguém pode ser, diz João, mais à frente nós iremos ver isso um dia quando lá chegarmos, ninguém pode se constituir, dizer que é amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, é assim, Deus é santo, Deus quer que os seus filhos sejam santos, Deus é luz, Deus quer que os seus filhos andem na luz, por isso é que Ele nos deu o seu Filho, para nos trazer a essa mesma luz. E quando assim fazemos, o que vai acontecer é que em nós a luz de Cristo vai brilhar. Os irmãos podem dizer assim, eu tenho muita dificuldade em lutar contra o pecado ou contra certos pecados. Deixem-me-vos dar uma dica, não é? Uma orientação. Como é possível andar na luz? Muito simples. Se os irmãos entrarem no vosso quarto, à noite, com as janelas todas fechadas, os stores corridos, entram no quarto e o quarto está todo às escuras, ou seja, está em trevas. Imaginem, vocês entrar no vosso quarto, depois até fecham ainda a porta do quarto e está tudo às escuras. Mas os irmãos dizem assim, eu quero luz, eu quero que estas trevas saiam daqui, quero que esta escuridão saia daqui. O que é que vocês vão fazer? Tão simples. Acenda a luz. No momento em que a luz entra, o que é que acontece às trevas, à escuridão? Sai. Tão simples quanto isso. Há trevas no seu coração, na sua mente, meta luz. Ou seja, encha-se com o Espírito de Deus. Busque a Deus. Quanto mais luz estiver no seu coração, mais você brilha e as trevas se vão. Que Deus vos abençoe.